O Obama tem sido um cara, quer dizer, agora um presidente da República, né? Era um candidato, um senador, com uma retórica de diálogo. E pode surgir um papel mais importante. Acho que os Estados Unidos, se tiver juízo na América do Sul, vai fazer do Brasil um grande parceiro. E o Brasil, se tiver juízo também, não vai virar as costas para os Estados Unidos do ponto de vista comercial. Foi importante ampliar as áreas comerciais brasileiras? Foi, mas elas não devem ser feitas contra os Estados Unidos, porque ainda é o maior mercado do mundo. Vamos fazer outro breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Bom, estamos de volta e o assunto agora é a relação do Brasil com os Estados Unidos, o que muda no contexto dessa ordem mundial abalada pela crise econômica. Embaixador, como o senhor vê essas relações do Brasil com os Estados Unidos e também com os outros países? Em primeiro lugar, eu dou o meu testemunho como embaixador durante 10 anos e 10 meses em Washington. Eu também colaborei para isso, mas o progresso na relação Brasil-Estados Unidos nesses últimos anos tem sido notável. Semana passada eu estive em Washington conversando com o meu sucessor, o embaixador Antônio Patriota, que está muito ativo e muito criativo lá, e fiquei contente de ver que vai se ampliando a cada dia o leque de mecanismos de diálogo, de intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos na área política, política internacional, América Latina, África, energia, o que seja. Há uma tessitura hoje entre as relações como nunca antes houve. Quer dizer, há uma base muito forte para novos progressos. O que está faltando, talvez, é uma certa visão estratégica dos dois lados, de como agora, nessas novas condições, com a perspectiva de ter um novo presidente por 8 anos, suponho eu, do lado de lá, possamos, eles do lado de lá e nós do lado de cá, elaborar uma agenda de trabalho em termos realistas, sem ambições excessivas, sem ilusões, sem exageros, mas pragmática, mas que, em vez de ir na base de fazer uma coisa aqui, outra lá isoladamente, procure ter uma visão mais articulada do futuro das relações. O Paulo usou uma palavra, eu encarecia quando era embaixador, que de certo modo era uma novidade. Havia uma resistência quase que inconsciente do nosso lado, em particular contra esse pano de fundo do anti-americanismo suscitado pelo Bush, uma resistência a usar a ideia de parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos seria um país quase que adversário. Não, não é. Claro que nós temos muitas contradições de interesse com os Estados Unidos, muitas discordâncias e divergências, mas não há nenhuma contradição fundamental. Pelo contrário, eu acho que bem administradas as relações são hoje mutuamente proveitosas. Aliás, eu digo isso mutuamente, porque hoje o Brasil contribui muito para os Estados Unidos. O Brasil hoje tem 6, 7 bilhões de dólares de investimento nos Estados Unidos, em construção civil, na indústria siderúrgica, na aeronáutica, na agricultura, na laranja e em muitas outras coisas. Vai continuar a investir. Eu diria que talvez os Estados Unidos sejam o segundo destino de investimentos externos brasileiros depois da Argentina. Vai continuar. Na área de energia, naturalmente, essa parceria só tende a aumentar com o etanol, com o petróleo. Então, eu creio que a relação está em condições de realmente dar um salto adicional para frente. O Obama, naturalmente, não está olhando prioritariamente para o Brasil, ele tem que olhar para o lado das crises. Fala-se muito que os democratas têm duas tendências. Há um ativismo ambiental mais intenso, Sim. por causa das ONGs que Sim. são ligadas Sim. a eles e que podem, vamos dizer assim, aumentar o foco sobre a Amazônia, as pressões com relação à Amazônia, e também um protecionismo tradicional por causa dos sindicatos. O que você acha disso? Olha, eu tenho algumas dúvidas, aliás, tenho muitas dúvidas com relação a esse momento que vem aí. Vamos lembrar que depois de 11 de setembro, por circunstâncias da nova postura do governo Bush, o governo americano desviou um pouco o olhar da América do Sul para fora. Isso foi muito positivo. Isso. Os olhares norte-americanos para cá nunca são muito bons. Exato, né? concordo inteiramente. Esse espaço vazio foi muito útil, inclusive porque coincidiu com o momento que governos populares, né, embalados por um movimento inclusivo, assumiram o poder, né, e isso permitiu a vários desses governos enriquecidos pela venda de commodities praticar algumas políticas com uma certa autonomia e fazer um discurso até relativamente agressivo aos Estados Unidos, como fez o Lula, sem nunca romper com ele, manter boas relações
com o presidente Bush, né? A questão que vem agora é o seguinte: será que o olhar do novo presidente americano, um olhar mulato, como será um olhar mulato sobre o mundo e sobre a América Latina? O Quênia decretou feriado nacional depois que soube da eleição do Obama. Quer dizer, essa é uma coisa muito curiosa, né? Quer dizer, qual será o olhar americano agora sobre Cuba, num momento delicadíssimo da sua transição, que tanto pode ser feita por Miami, como pode ser feita pela América Latina, digamos, entusiasmada ou emulada, não é, por um espaço que Obama deixe para essa transição? Não é? Nós temos uma pergunta do telespectador. Haverá o fim do embargo comercial a Cuba? O embargo comercial a Cuba já é uma coisa, no mínimo, exótica. Não é? Eu acredito que, ao mesmo tempo, há defensores ainda muito duros dentro dos Estados Unidos. Então, que olhar esse novo presidente mulato... A desculpa para tudo que existe de errado em Cuba é o bloqueio norte-americano. Praticamente. Esse é um problema, bloqueio, inclusive, muito sério. A mudança em Cuba, quem já esteve por lá... E os anticastristas votaram no McCain. Pois é. Né? E isso, então, eu acredito, eu tenho muitas dúvidas. Quer dizer, eu acho que, é claro que há uma tendência, como a Abdenur mencionou muito bem, né, de governos republicanos ter certas práticas e governos democratas ter outras práticas, nem sempre beneficiárias a países como o Brasil, etc. Mas eu acredito que este momento mundial, que pressupõe lidar com uma dívida externa importantíssima dos Estados Unidos, que depende do equilíbrio com China, extremamente complexo, né? Lidar com a crise internacional, né? Lidar com esta nova postura internacional americana de buscar alianças e consensos, não é? Como é que ficará o Brasil dentro disso? Eu tenho dúvidas. A propósito de Cuba, assim, o Obama precisa de gestos simbólicos, né, para sinalizar uma mudança de postura do governo norte-americano. O fim do bloqueio a Cuba pode ser um gesto de um simbolismo muito grande e relativamente pouco impacto? Pode, mas também pode atiçar, fora do momento, eventualmente, resistências internas. Quer dizer, é muito difícil. Acredito que o Obama terá, neste primeiro momento, para unificar os Estados Unidos, de certo modo, de fazer algumas aproximações com a direita e com os conservadores, né? Eu não sei quais que ele poderá fazer e em que medida ele poderá inovar com uma certa rapidez. Evidentemente, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma cobrança sobre o Iraque. Embaixador, que ele só acha que, ele vai fazer essa aproximação com a direita ou vai tentar manter coerência com o discurso da campanha? Não, ele vai manter coerência com o discurso da campanha. Só para... Sobre o aspecto bilateral Brasil-Estados Unidos, eu quero reiterar meu otimismo de que o Brasil hoje é um país muito valorizado. Valorizou, subiu, ascendeu no plano internacional e será necessariamente um dos tomadores de decisão. Quer dizer, claramente esse G8, né, agora vira G20. E essa reunião que o Bush faz é uma reunião do G20. Quer dizer, claramente, digamos, o diretório internacional será ampliado. Eu espero que, inclusive, um governo Obama venha, talvez antes do que tarde, a aceitar a ideia de uma ampliação do Conselho de Segurança da ONU e uma entrada do Brasil com um assento permanente. É um tema complicado, mas é um tema que está a exigir uma definição, né, justamente por causa de todas essas novas circunstâncias internacionais. Agora, Cuba, queria explicar o seguinte: há uma evolução na sociedade cubano-americana. A geração mais velha está hoje mais preocupada com suas condições de vida nos Estados Unidos do que com a continuidade da hostilidade ao Fidel Castro, embora essa geração mais velha ainda esteja apegada à ideia do embargo. As gerações mais novas estão muito mais dentro da vida americana do que da relação Cuba-Estados Unidos. Eles são americanos? São cubano-americanos, mas já de segunda, terceira geração e menos obcecados com Fidel Castro, tá certo? E você tem, além do que, veja bem, o Bush levou a Flórida antes, né? E agora o Obama conseguiu uma grande vitória, decisiva até. Ele levou, embora por uma margem pequena, mas ele levou a Flórida, porque também você tem lá hoje um número grande, crescente, de latinos, de hispanos, não cubanos. Isso pode indicar que o gesto é possível. Eu não creio no fim do embargo, pelo menos não por enquanto. A propósito, assim,